Nós temos um cabelo que já existe uma presença química. O tom natural da Cynthia, ele tem uma proposta de um cabelo 3/0, que é um castanho escuro. E o comprimento e pontas já foi trabalhado quimicamente também com o mesmo tom, porém cosmético, castanho escuro. Nós temos um efeito de um corte mais sólido, com uma franja, e eu preciso valorizar a cor dentro do que o corte já me possibilita. É claro que depois nós vamos realizar também um efeito de uma melhora em relação ao corte. A Cynthia, ela busca uma proposta de efeitos em contrastes com vermelhos. Esse contraste ele é perfeito para quem já tem e apresenta um look moderno. Nós vamos trabalhar uma técnica que se chama Star. Essa técnica está baseada em efeitos prismáticos de cor, porque o foco aqui não é mudar a cor, e sim valorizar o que a Cynthia já tem. Vamos trabalhar com blonder também e criar um efeito undercolor na franja, na parte frontal. Inclusive para dar também uma certa luminosidade, porém valorizada com um suave toque moderno. Eu vou começar a fazer a divisão baseado no nome. Ou seja, eu estou criando um efeito de um formato como uma estrela. Então vou separar a minha primeira divisão e vou dar segmento. Eu sei que a técnica se chama Star, sei que eu preciso dividir baseado em uma estrela, mas a minha estrela ela também pode ser criativa, ou seja, ela pode ser irregular. Quando eu crio uma estrela irregular, como vocês vão observar aqui, com pontas diferenciadas, algumas um pouco mais abaixo, outras um pouco mais acima, eu vou criar um efeito também prismático diferenciado. Porque o que eu tenho que pensar é o seguinte: esse cabelo é o que vai ter um resultado de cor até embaixo. Porém, esse cabelo talvez já não fique tão embaixo. Ele pode subir um pouco. Isso é o mais importante. A criatividade que depende de cada um de vocês. Já foi feita a divisão na parte superior da técnica Star. E agora nós vamos fazer o undercolor, que é a parte inferior da franja. Queremos valorizar a franja de uma forma diferenciada. Então aqui nesse caso, eu já vou fazer a primeira divisão, já dando a mesma sequência no processo da técnica, que se chama Star. Como eu tenho uma franja aqui um pouco sólida, eu vou fazer uma divisão para conseguir ter a perfeição do meu clareamento. Para a descoloração, será aplicada uma mistura com descolorante em creme. Não quero fazer o undercolor em toda a extensão do rosto. Eu só quero deixar um efeito prismático no centro. Então eu vou dividir, faço a minha divisão. Agora eu tenho o meu foiling. Eu anexo o foiling ao cabo do pente, assim eu consigo trabalhar de uma forma bem segura. Sobreponho o foiling na parte central e já posso começar a fazer a aplicação Soft Blonde. Eu posso chegar diretamente ao couro cabeludo ou eu posso deixar um efeito um pouco mais moderno em relação a 1 ou 2 centímetros do couro cabeludo, que é o que eu vou fazer. Faço a aplicação, porém, um dos detalhes importantes que nós recomendamos, principalmente se tratando de cabelos escuros, é pentear. A partir do momento que eu já penteei,
eu vou dobrá-lo e já tenho a primeira seção. Subdivida em duas partes o restante da franja. Siga aplicando o descolorante usando o mesmo procedimento. Na última mecha da franja, repita a aplicação. Como vocês vão observar, a franja, a parte escura da franja, ela vai sobrepor, ela vai cair por cima do efeito prismático no centro. Agora nós vamos dar início à parte superior, onde nós criamos a estrela. Existem formas diferenciadas de você trabalhar. A primeira opção pode ser a parte interna da estrela e a segunda opção pode ser a parte superior da estrela. A primeira seção que eu vou trabalhar vai ser essa. A parte interna da estrela. Aqui nessa parte interna eu não levo o produto até o crescimento, até o couro cabeludo. Sempre depois que eu aplico o produto, eu venho retirando o excesso e penteando melhor a mecha com o pente. Agora eu já vou trabalhar a segunda seção. Porém, a segunda seção ela é superior e não inferior. Qual é a vantagem de fazer esse tipo de processo? É o efeito que você vai obter no resultado final. O efeito de cores prismáticas, mas ao mesmo tempo indefinidas. Elas não vão ter uma linha reta no caimento. Uma forma prática de aplicação é passar o produto diretamente no foiling e depois posicionar a mecha. Penteamos e reaplicamos. Quando eu faço esse movimento, eu sou obrigado a voltar e definir exatamente a aplicação em todo o comprimento e ponta. E aqui vocês já podem observar o desnível, ou seja, eu tenho aqui um foiling mais abaixo e outro mais em cima. Dando a sequência, eu volto fazendo a divisão inferior. Então aqui automaticamente eu já tenho a outra separação, a outra mecha. Existem duas opções de você dividir. De forma diagonal, ou você pode fazer a divisão seguindo o formato da estrela. Nesse caso, em algumas eu sigo o formato da estrela, em outras eu faço uma divisão diagonal para dar um outro efeito. Assim eu vou garantir o resultado irregular desse clareamento. Aqui vocês podem observar que eu continuo no processo da mecha em formato diagonal. Outro ponto importante é que eu realizo essa técnica com um pente de cabo, porém esse cabo é de metal. Ele é muito prático para dividir e também prático para utilização do foiling. Quando eu distribuo o produto com o pente, eu volto a reaplicar o excesso que foi retirado.
para concluir, agora o que eu vou fazer é definir os foilings de uma forma criativa. Então o que eu quero fazer aqui é observar, em primeiro lugar, o caimento do cabelo e valorizar. Como que eu vou valorizar? Eu vou separar aqui essa parte do cabelo que tem esse caimento e vou trabalhar dessa forma. Eu vou criar um efeito só nas pontas e de uma forma irregular. Vai ser uma suave luminosidade. Dando sequência à criatividade, eu venho trabalhando a ponta da seção separada no início para conseguir um resultado mais interessante no momento do corte. A partir do momento que você termina a técnica, você deve observar o clareamento. Nós temos aqui a opção do Climazone para acelerar o processo do clareamento. Vou observar qual é o nível de clareamento que eu tenho até esse momento. E a outra opção é quando você não tem Climazone no seu salão, então você utiliza a observação. E ao mesmo tempo, procure controlar a estrutura do cabelo de acordo ao resultado que você vai obter. Aqui um máximo vai ser de 20 minutos no Climazone. Ao se alcançar o resultado desejado na descoloração, enxague o cabelo para retirar o produto. Depois, aplique shampoo para a remoção de resíduos. Enxague e seque o cabelo. Separe as mechas descoloridas para receber a coloração. Como ela tem um cabelo escuro e passou por um processo de clareamento de mais de 5 tons, o nosso foco aqui é buscar a profundidade e ao mesmo tempo a durabilidade do vermelho. Nós estamos terminando de finalizar a parte de corte e incluímos o toque de maquiagem para vocês. Nós temos linhas mais marcadas, então buscamos também iluminar um pouco mais a parte dos olhos, pela marcação da sua franja, e ao mesmo tempo, para fazer a conexão perfeita com a cor do cabelo e iluminar ainda mais o seu rosto, utilizamos o batom na cor vermelha e aí evidenciamos esse total look. Um dos pontos importantes nesse look é o complemento. O complemento de um desenho de cor com uma terminação realizada em um corte. Se vocês observam o conceito prismático da cor em relação ao contraste do escuro com o vermelho, é uma proposta muito interessante. E o contraste de uma linha marcada com uma nuca mais reta, levemente ovalada, e uma linha superior, que ajuda a valorizar ainda mais essa proposta, forte e irreverente. E de uma das nossas tendências de Trend Vision, essa é uma interpretação de Polaris.